Existe no nosso vocabulário a expressão bem conhecida destruição de provas. Trata-se de um termo utilizado justamente quando alguém deseja eliminar por completo, sem deixar vestígios, qualquer prova de um crime. No entanto, mais cedo ou mais tarde, os rastros do delito acabam inevitavelmente vindo à tona, como se emergissem à superfície tranquila de um lago. Olá, pessoal! É exatamente esse fenômeno que vem ocorrendo com inúmeros destroços de aviões e navios empregados durante a Segunda Guerra Mundial, artefatos que pareciam ter desaparecido para sempre, sem deixar rastro nas profundezas do oceano. Por décadas inteiras, esses artefatos submersos guardaram em silêncio absoluto os seus segredos mais profundos. E agora, nós homens e mulheres do presente, conseguimos a partir de raros vestígios decifrar ainda que em parte o que de fato ocorreu naquele período distante. Bem-vindos ao Pipa. Então vamos começar. A história de John McCracken. O tenente dos fuzileiros navais John McCracken, piloto de um veloz caça embarcado F-4U Corsair, encontra-se desaparecido desde o dia 21 de junho de 1945. Foi justamente nessa data que alguém avistou o jovem aviador pela última vez. Seu derradeiro voo aconteceu nas proximidades da ilha de Iriomote, em Okinawa, situada na extremidade meridional do arquipélago japonês. O monoplano de caça-bombardeiro F-4U Corsair, conduzido pelo tenente McCracken, acabou tornando-se, naquela jornada, a única aeronave que não regressou à base após a missão. De acordo com os relatórios de combate da época, o seu avião não conseguiu recuperar altitude após um mergulho íngreme, durante um ataque com foguetes e acabou despencando no oceano. Já na década de 1980, mergulhadores localizaram um caça norte-americano repousando sobre um recife de coral a aproximadamente 25 metros de profundidade, nas imediações de Iriomote. As informações relativas a essa descoberta acabaram inclusive sendo registradas em relatórios oficiais do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Contudo, tais relatórios não forneciam qualquer dado concreto acerca do modelo exato da aeronave, e muito menos mencionavam quem era o seu ocupante. Assim, o tenente John McCracken permanecia oficialmente como desaparecido. O destino do tenente McCracken só veio, finalmente, à luz em 2019. Isso ocorreu durante uma expedição subaquática conduzida pela Pacific Recce, organização sem fins lucrativos dedicada a localizar militares norte-americanos desaparecidos no Pacífico. Os fundadores da entidade, Justin Taylor e Michael McAuloney, deslocaram-se até o ponto do acidente e conseguiram demonstrar de forma inequívoca que os destroços pertenciam ao caça-bombardeiro F-4U Corsair, pilotado pelo tenente McCracken. O fato de vários fragmentos da aeronave estarem, apesar de tantas décadas, em um estado de preservação surpreendentemente bom, serviu como prova material irrefutável. Entre os elementos identificados estavam o motor Pratt & Whitney, fabricado em Connecticut, as rodas do trem de pouso, seções das asas e até as metralhadoras instaladas no interior dessas asas. Todavia, apenas em 2020, mergulhadores conseguiram confirmar, a partir do esqueleto recuperado, que se tratava de John McCracken, solucionando de vez o mistério sobre sua identidade. Para além da dimensão moral, o reconhecimento oficial do falecimento do tenente garantiu a seus herdeiros o devido status legal perante o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Os 4 amigos de juventude que apareciam ao lado do tenente em uma velha fotografia, a peça que desencadeou toda a busca, certamente sentiram-se aliviados e satisfeitos com o desfecho. Infelizmente, quando essa narrativa de 75 anos finalmente se encerrou, apenas Jack Marcial, então com 95 anos de idade, ainda permanecia vivo entre os rostos daquele antigo retrato. O primeiro porta-aviões alemão. Antes de mais nada, é importante deixar bem claro que o tema aqui é o primeiro e também o último porta-aviões construído pela Alemanha nazista. Até aquele momento, a estrutura da marinha alemã não incluía navios desse porte e dessa categoria. Naquele período que antecedia a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já dispunham de 8 porta-aviões, enquanto o Reino Unido e Japão contavam com 6 cada, e a França possuía apenas um. Pelo acordo naval anglo-alemão, a Alemanha só recebeu em 1935
autorização para construir porta-aviões com deslocamento de até 38.500 toneladas. No chamado Plano Z de Hitler, que felizmente jamais se concretizou, estava prevista a construção de 4 porta-aviões até 1945. Como consequência, em 1938 foi lançado ao mar um porta-aviões que recebeu o nome de Graf Zeppelin, em homenagem ao conde Ferdinand von Zeppelin, pioneiro dos dirigíveis rígidos. Entretanto, os recursos financeiros destinados à construção do navio mostraram-se constantemente insuficientes. Com a mudança de prioridades ao longo do conflito, o Graf Zeppelin nunca chegou, até o final da guerra, a participar de qualquer batalha no mar. Todavia, em 1945, a embarcação já representava uma força formidável e, de acordo com especialistas, encontrava-se 92% pronta para o combate. Com impressionantes 262,5 metros de comprimento e 36,2 metros de boca, o porta-aviões era capaz de lançar 9 aeronaves a cada 30 segundos por meio de 3 catapultas. O hangar interno tinha capacidade para acomodar, ao todo, 41 aeronaves, sendo 18 torpedeiros, 13 bombardeiros de mergulho e 10 caças de escolta. E pasmem, em março de 1945, os próprios alemães viram-se obrigados a afundar aquela colossal estrutura de aço. Contudo, seja pela mão que treme diante de um patrimônio tão valioso ou pela falta de capacidade técnica, conseguiram afundar apenas parte da embarcação. A maior parte do casco continuou flutuando, embora o nível de água nos porões estivesse mais baixo que o nível do mar ao redor. Dessa forma, quando a União Soviética, que segundo os retratos pós-guerra herdou o Graf Zeppelin, resolveu içar o navio e realizar reparos, não precisou despender esforço exagerado. A embarcação foi incorporada à frota do Báltico e, mantendo praticamente o mesmo nome, Zeppelin, chegou a entrar pelo menos uma vez no porto polonês de Gdansk. Assim, o Zeppelin poderia ter se tornado o primeiro porta-aviões soviético ainda em operação, mas um novo acordo entre as potências aliadas selou seu destino. O navio deveria ser destruído. Em 1947, obedecendo às ordens do alto comando soviético, o navio foi novamente enviado ao fundo do mar. Desta vez, o segundo afundamento foi executado com êxito muito maior que o primeiro. O porta-aviões serviu de alvo em exercícios e acabou repousando a 250 metros de profundidade, nas proximidades da costa polonesa. Contudo, por muito tempo essas informações não passavam de meras especulações de especialistas bem informados. Durante longas 6 décadas, não surgiu nenhum pronunciamento oficial a respeito do destino desse infeliz porta-aviões. Somente em 2006, pesquisadores poloneses conseguiram localizar o Graf Zeppelin a cerca de 85 quilômetros do porto de Gdansk. A partir de diversas fotografias, levantou-se então a hipótese de que os fuzileiros soviéticos teriam usado o Zeppelin como alvo para treinar o afundamento de porta-aviões americanos e britânicos, potenciais inimigos. Mergulhadores poloneses observaram, na proa e na seção central do casco, inúmeros danos que lembram a ação de torpedos ou bombas. Apesar disso, os pesquisadores ainda não conseguiram declarar, de forma absolutamente definitiva, que a embarcação encontrada seja o Graf Zeppelin. Segundo eles, o que existe é apenas uma certeza de 99,9%. Pela tradição naval, uma embarcação só é considerada plenamente identificada quando se encontra o sino onde está gravado o seu nome. Além disso, a Rússia, que se vê como herdeira direta da antiga União Soviética, tem colocado obstáculos à tentativa de resgatar o navio, a fim de impedir que mergulhadores excessivamente curiosos se aproximem dos destroços e de evitar acidentes potencialmente fatais. As autoridades polonesas mantêm, por hora, patrulhas regulares na área do naufrágio. Há receio de que o navio ainda contém explosivos ou outros materiais perigosos. O Tesouro de Netuno. Ao longo da relativamente breve história da civilização humana, uma quantidade impressionante de embarcações acabou afundando. E, paralelamente, incontáveis tesouros foram parar no reino de Netuno nas profundezas do oceano. O momento que mais enriqueceu o leito marinho com preciosidade foi muito provavelmente a Segunda Guerra Mundial. Depois do fim do conflito, apenas uma pequena fração desses tesouros foi localizada e trazida de volta à superfície. Por exemplo, no navio a vapor afundado City of Cairo, extraíram-se várias toneladas de prata.
Esse navio foi torpedeado por um submarino alemão em 6 de novembro de 1942, a cerca de 480 milhas ao sul de Santa Helena, e acabou afundando. O City of Cairo transportava de Bombai para o Reino Unido várias toneladas de moedas e lingotes de prata que seriam utilizados pelo exército britânico. Desde então, o navio, sua valiosa carga e a maior parte da tripulação passaram a constar como desaparecidos. 60 anos se passaram até que, em 2011, a renomada empresa Deep Ocean Search aceitasse o desafio. Mesmo com o uso de scanners de última geração, a busca permaneceu por muito tempo sem sucesso. Posteriormente, descobriu-se que o navio se partiria em dois e jazia sob uma espessa camada de lama, o que levava o scanner a interpretar o local do naufrágio como uma simples elevação suave no fundo do mar. A localização exata do navio só pôde ser determinada em 2013. Como resultado das operações, dezenas de toneladas de moedas e lingotes de prata foram resgatadas em impressionantes 5.150 metros de profundidade. De acordo com relatos da equipe da Deep Ocean Search, durante a busca e o resgate do tesouro de prata, eles enfrentaram inúmeras dificuldades técnicas, falhas de equipamento e situações de emergência. Na verdade, até então operações desse tipo nunca haviam sido realizadas a profundidades superiores a 4.000 metros. Durante certo período, o planejamento da busca permaneceu sob sigilo absoluto. A permissão do Ministério dos Transportes britânico para tornar público os resultados só foi concedida em 2015. Isso aconteceu apenas depois que as moedas recuperadas foram fundidas, convertidas novamente em dinheiro e entregues ao Tesouro Britânico. De acordo com o jornal britânico The Guardian, o valor total do tesouro submerso foi estimado em 47 milhões de euros. Concluídas as operações de resgate, foi instalado no local do naufrágio um memorial em homenagem aos 104 tripulantes do vapor City of Cairo que perderam a vida ali. Como pudemos observar, o tempo tem o poder de apagar as lembranças da Segunda Guerra Mundial e ao mesmo tempo de revelar seus segredos, ainda que estes estejam escondidos nas profundezas do mar. Consegue imaginar quantos segredos ainda não desvendados desse conflito permanecem ocultos nas profundezas, quase inacessíveis dos oceanos de todo o mundo? Se você curtiu o vídeo de hoje, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais. Muito obrigado por assistir. Até a próxima. Tchau.